A CNN Brasil já não esconde o papel que decidiu assumir, o de vitrine para golpistas, ressentidos e operadores de chantagem contra as instituições brasileiras a serviço do governo Trump. Longe do jornalismo sério e responsável, o canal tornou-se um palco onde figuras como Jair Bolsonaro, seu filho Eduardo, o escroque Paulo Figueiredo. Eu fui conversar com o jornalista Paulo Figueiredo. E todo tipo de sabotador desfilam diariamente, espalhando ameaças e delírios autoritários sem serem incomodados. Nenhuma pergunta dura, nenhum questionamento, nenhuma interrupção quando um tratante mente de maneira descarada, só microfones abertos, cabeças baixas e levantamento de bola. Esta semana, Eduardo Bolsonaro, em entrevista ao vivo, reagiu às sanções dos Estados Unidos a ministros do STF com uma fala de bandido. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. A CNN transmitiu tudo, sem qualquer reação. Em outro momento, Eduardo diz, simplesmente: se o Brasil não resolver nos próximos meses ou próximas semanas essa crise institucional, não haverá eleição em 2026. Enquanto os entrevistadores fingem que não aconteceu nada. O canal não apenas deu espaço, como aceitou a mensagem calado. Isso não é imparcialidade, é colaboração. A situação se repete com frequência. Outro dia, uma mulher estranhíssima foi ao ar para afirmar, citando muitos aliados do ex-presidente como sua única fonte, que a expectativa é que a próxima medida de Donald Trump seja uma sanção militar contra o Brasil. Novamente, ninguém da bancada quis saber de onde vinham aquelas alegações. Nenhuma checagem, nenhuma ponderação. Apenas o espetáculo da desinformação. Em outro episódio grotesco, uma repórter da CNN perguntou a Jair Bolsonaro se ele não poderia negociar com Trump. O senhor pretende conversar com o presidente Donald Trump? Como se isso fosse possível. A pergunta, feita em tom de normalidade, escancarou o nível a que chegou a emissora. São todos cúmplices dessa quadrilha. Em 2022, Rubens Menin, dono da CNN Brasil, elogiou publicamente a economia do governo Bolsonaro no mesmo dia em que promoveu uma demissão em massa nas redações do Rio, São Paulo e Brasília. A linha editorial do canal tem dono, e o dono tem lado. Agora, após a repercussão dos fatos, a tag Bloqueiem a CNN Brasil esteve entre os assuntos mais comentados do X, com usuários bloqueando o perfil da emissora e exaltando sua falta de comprometimento ao jornalismo. Veja momentos das entrevistas de Bolsonaro e Eduardo que demonstram a absurda submissão da emissora. Está entrando a ditadura criminosa de guerra do mundo todo. Agora, o Trump não gostou, obviamente, e houve sanção, a sanção também em função disso, quando ele vai para a Rússia, no dia da vitória, em vez de estar no aterro do Flamengo, vai lá no dia da vitória, está ao lado do Putin, com ditadores e criminosos de guerra ao seu lado. Você quer o quê? O Brasil se afastou dos valores americanos, o Brasil está ao lado da ditadura, o Brasil está ao lado de terroristas. O que pode sobrar para a gente? Isso que está acontecendo. Querem me culpar? Eu estou taxando o Brasil? Eu estou vibrando com taxação? Não. Agora, o Brasil tem como chegar à solução disso. O Trump está mostrando o que ele quer. É só o Brasil fazer. E nós todos queremos. Presidente. Eu espero que até o dia 1º de agosto, isso seja resolvido. Eu não estou preocupado com a eleição. Se o Brasil não resolver nos próximos meses ou próximas semanas essa crise institucional, não haverá eleição em 2026. Então, por que eu me preocuparia com popularidade? Eu não estou preocupado com popularidade. É 100% vitória ou 100% derrota. E eu tenho certeza, se nós sairmos vitoriosos, eu creio, tenho fé em Deus que sairemos, a gente recupera essa popularidade em 1 ou 2 dias. Não estou realmente preocupado com isso. Eu estou preocupado em a gente chegar numa eleição em 2026 sem Bolsonaro poder concorrer, sem eu, que muitos dão como certo um senador por São Paulo, poder retornar para a minha terra. Vocês acham que vai acontecer com o quê? Com vários deputados do PL, tem cerca de 9 deputados do PL que enfrentam processos no STF, a esmagadoríssima maioria por falar. Tem gente que está sendo investigado por falar da tribuna. Cabo Gilberto, Marcel Van Hatten, eu, novamente. O Nicolas tem processo, o Gayer tem processo. Vocês acham mesmo que Alexandre de Moraes vai permitir que determinadas pessoas cheguem ao Senado, sendo que são certo e claro que votariam o impeachment do Alexandre de Moraes? Vocês acham que ele vai permitir que isso aconteça? O Brasil terá a oposição varrida das eleições de 2026 se a única esperança que está surgindo agora com os Estados Unidos não der certo. É por isso que não haverá recuo. E o nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga.
Presidente, a Juliana tem uma pergunta também para fazer, Ju. Nessa mesma linha, se a gente tem uma dificuldade de articulação do presidente Lula, não seria o senhor essa ponte para pedir ali ao presidente Trump que volte atrás, que recue, ou o Eduardo Bolsonaro? O senhor pretende conversar com o presidente Donald Trump diante de vários setores aqui reclamando desse tarifaço? Eu vou acrescentar. Olha, me dê o passaporte. Presidente, peço perdão. Me restitua o passaporte que eu converso. Perdão. Agora, quem é o presidente é o Lula, não sou eu. Presidente, Ele é que tem que buscar alternativa. Os Estados Unidos não vai reconhecer. O Trump já falou que o Jair Bolsonaro está sofrendo uma perseguição, que ele é uma pessoa honesta. Ora, meu Deus do céu, ele está sendo acusado de um golpe de Estado, e eu também agora. Está claro para todo mundo que esse processo de golpe, essas investigações, elas são abertas só para o Moraes selecionar quem ele vai pegar. Vamos perguntar para o Alexandre de Moraes, numa entrevista ao vivo, aquelas mensagens que o Glenn Greenwald dispôs na Folha de São Paulo, onde ele diz, tem que pegar o Eduardo Bolsonaro. Essa é a pessoa que está me investigando. E ainda tem gente, não estou falando que são senhores não, né, mas de outros grandes canais de comunicação, que dão contornos de ilegalidade e comentam com normalidade isso tudo. Isso tudo está errado, está viciado desde o começo. Nós somos pessoas honestas. Não tem nada que pese contra nós. Pessoas velhinhas, que nunca pisaram numa delegacia, tratadas como terroristas, num golpe, sem apoio da polícia, sem apoio das Forças Armadas, num domingo de janeiro. O próprio Moraes estava de férias lá em Paris, Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Impossível dar golpe, mas ainda assim querem colocar isso adiante para tirar o líder da oposição da eleição do ano que vem. Isso não tem como dar certo. Eu tenho certeza, se a gente chegar nesse nível, o Brasil não terá as suas eleições reconhecidas em 2026. Isso não pode fazer com que, além do país virar um caos, a direita também perder apoio de segmentos que apoiaram lá atrás e apoiam hoje? E você acredita, Leandro, que retirando as tarifas e dando uma sobrevida para o Brasil, onde a gente vai haver uma eleição sem a oposição, com esse governo que aí está resgatando a sua popularidade, a gente só vai adiar o dia da batalha final. Eu tenho certeza que os brasileiros não querem ficar trabalhando até junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, só para pagar impostos. O Brasil tem um momento crucial para decidir se vai ter um tratamento definitivo de Venezuela ou se vai se alinhar com as potências democráticas do mundo. Não é culpa minha. Eu não estou fazendo nada. Eu só levo os fatos aqui. Eu sequer tenho o poder da caneta. Eu não posso chegar e ficar aconselhando, o presidente Trump faz isso, retire a tarifa. Eu nunca vi o Trump recuar. Não existe recuo. Se este for o cenário, Leandro, lamento. O Brasil será mergulhado num caos e terá um tratamento semelhante ou igual ao da Venezuela. Hoje, a CNN Brasil não cumpre mais função jornalística. Cumpre função política. Dá voz a traidores e assassinos, protege quem ameaça a democracia, banaliza o absurdo e silencia diante do autoritarismo. Quando a história for escrita, a CNN estará entre os que optaram por aplaudir o abismo em que seus convidados quiserem nos enfiar com a mãozinha de jornalistas acoelhados.